Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de estudos Palmas Home School. Eu sou a professora Mauriceia, da Rede Municipal de Ensino, e dou aulas na Escola Henrique Taloni. Hoje venho apresentar para vocês o componente curricular de PPT. Durante a semana, nós temos uma equipe bem especial de professores transmitindo para vocês os nossos componentes curriculares de cada disciplina. Todos os nossos materiais você pode acessar pelo YouTube no Palmas Home School. A nossa plataforma educaçãopalmas.com.br. Lembrando que o educação é sem o tio e sem a cedilha, fica educacãopalmas.com.br. E no nosso canal 5.2. Também, para aqueles que não têm nenhum desses acessos, vá até a escola, pegue as suas atividades, responda, devolva para que o professor consiga acompanhar o seu desenvolvimento. Não deixe de estudar. Sempre que for estudar, procure um espaço mais tranquilo na sua casa. Separe seus materiais para escrever, anotar algumas coisas importantes que é necessário para o seu aprendizado. Hoje, na aula de PPT de número 9, nós vamos entender sobre relatos. A professora de português, Cris, já falou um pouco sobre relatos de observações e de pesquisa de experimentos, não é? Então, a gente vai aprofundar um pouco mais. Hoje, a gente vai entender como que se produz cada relato, certo? Temos vários tipos de relato. Então, hoje, em PPT, a gente vai ver como a gente faz cada tipo de relato. A gente tem relatos de observação e relatos de pesquisa de experiências ou pesquisa de experimentos, certo? O que é um relato? O relato de observação é um resumo exposto sobre as fontes de informação, considerando a situação comunicativa e o tema. Quando a professora te pede para ler um livro, te pede para ver um filme, e você precisa relatar, fazer um relato, um resumo daquilo que você viu, daquilo que você observou, daquilo que você acompanhou. Isto é um relato de observação, certo? Ele vem, olha a estrutura de um relato, o que é muito importante? Eu preciso que você anote, porque isso aqui é como a gente já viu em produção de texto. Quando a gente ensinou como se produzia um texto, como se produzia uma história em quadrinho, como se produzia uma receita, lembra disso? Quais são os tópicos, a estrutura mais importante para se fazer um relato, um texto ou um resumo? Primeiro de tudo, o título, certo? O título do tema, da pesquisa. Se você vai ver um filme, um livro e precisa fazer o relato dele, primeira coisa que você vai pôr o título. Esse é importante demais. Introdução. O que eu vou pôr na introdução? Você vai pôr o contexto. Como aquilo começa? Não sei se eu escrevi pequeno, talvez dê para ler. Aí, nesse contexto, o que você põe? O personagem, o tempo, aonde ocorreu, qual é o fato, qual é o problema. Certo? Isso aqui você já inicia contando aquilo que você viu. Aí o desenvolvimento é a construção, importante você anotar no seu caderninho esses tópicos, porque esses tópicos servem para qualquer relato, qualquer texto que você vai fazer, você tem que estar com esta estrutura aqui, certo? Desenvolvimento é a construção ou seja, tudo aquilo que ocorreu no que você observou. O que você observou durante aquele filme, durante aquele livro que você leu? Então, isso aqui é escrever o que ocorreu, certo? Todo aquele desfecho, todo o acontecimento que teve naquele filme. Vou pegar o exemplo do filme, tá? E a conclusão é o finalmente. A reflexão de tudo aquilo que você observou.
é o desfecho. Eu vou botar reflexão. Reflexão. Por quê? Porque o desfecho, tá? De tudo aquilo que você observou para fazer o seu relato, que a professora pediu. Então, assim, o que é importante você observar no seu relato? Quando aconteceu, certo? Olha as perguntas importantes que você precisa fazer. É quando aconteceu, onde aconteceu, você não pode deixar de identificar onde aconteceu, certo? Quem eram as pessoas que fez parte daquilo, então é quem. Você não pode deixar de relatar quem participou do filme, o que aconteceu, de que forma. Tudo isso são questões importantes. E por que eu fiz essa pesquisa? Qual foi o fundamento daquilo? Certo? O nosso porquê aqui é pergunta, então ele tem que ser separado. E outra coisa muito importante, para quem eu vou dar a minha informação? Para quem vai ler o meu relato? Então, para quem? Qual é o público que eu preciso alcançar? Por isso, você precisa ter uma linguagem adequada. Os tipos de relato que a gente tem de observação e relato de pesquisas de experiência, a gente pode fazer destas formas aqui, ó. Em forma de texto, quando a professora pede para você ler o livro, assistir um filme e fazer um relato sobre aquilo que você assistiu. Primeira coisa importante, você vai pôr o nome, eu vou pôr aluno aqui, mas é o nome de quem fez, certo? A data e basicamente o local. Aí você vem com o título. Depois do título, o que você tem que observar? Fazer a introdução, sempre lembrando do parágrafo, o espaço que você tem que dar para o parágrafo, tá? Então você vem com a introdução, este filme foi baseado e tal, e aí vai contando o desfecho do filme. O desenvolvimento é a construção que ocorreu e a conclusão, o final de como terminou, do que você entendeu sobre aquilo. Isso é um relato em forma de texto, certo? Em forma de texto. Nós temos também relatos em forma de tópicos. O que é tópicos? Quando eu faço uma experiência, um experimento. Aquele experimento que a professora de Cris, a professora de português, fez sobre o balão. O palito entrando no balão. Quando você faz um tipo de relato daquele, o que você precisa observar? Que o relato de tópico, eu vou pôr nesse, as informações suas você põe no final, tá? Ó, o que eu primeiro ponho? O título. Primeiro é o título, tá? Aí vem o objetivo. Eu espero que vocês estejam vendo bem minha letra, que tá pequenininha, né? O objetivo. Aí você escreve o objetivo do porquê aquela experiência. Isso é uma experiência. Isso é uma observação. Relato de observação, ele vem em forma de texto, tá? Relato de experiência pode vir em forma de tópicos, tá bom? Ó, aí, os materiais necessários que você utilizou, para fazer aquela experiência, aquele experimento. Aí, os procedimentos, que é como você fez aquela experiência, tá? E as conclusões, a que tópico você chegou? Conclusões. Tá vendo? Olha só, todo esse você segue a esta base de estrutura. Por isso, o interessante de você anotar isso aqui, porque esta é a base que te leva a fazer todos os outros, certo? Então, agora, eu vou te dar um exemplo de
Um minutinho, faltou a ficha técnica, né? Essa ficha técnica a gente vai te mostrar na próxima aula, mas eu vou te dar mais ou menos um exemplo do que ela é. A ficha técnica, a gente vai fazer um esboço de Aí você vai escrever aqui, ficha técnica. É um relato de observação científica, que também esse seria de observação científica. A ficha técnica você pode utilizar para pesquisar uma fruta, para pesquisar um animal, para pesquisar uma cidade. Então, digamos que esse aqui nosso, a gente vai pesquisar um animal, certo? Então, o que eu preciso primeiro saber? O nome comum dele, que é o nome popular. Nome popular, certo? Depois, o nome científico. Toda planta, fruta, animal tem um nome científico. Os que não tiver, você deixa sem. O nome científico. Eu estou botando só o Pzinho C porque não dá para mim mais escrever. A ficha técnica é basicamente isso aqui. Você vai pôr a foto do animal e escrever aqui as coisas importantes sobre aquilo que você está pesquisando, certo? Aí, o tamanho, tudo que você pesquisar sobre ele, você coloca na sua ficha técnica, certo? O peso. Se for uma fruta, você vai colocar a quantidade de vitaminas daquela fruta, para que ele serve, para que ela não serve, certo? A alimentação, de que se alimenta? Nós estamos fazendo de um animal, tá? Olha, quase não cabe. Alimentação, tempo de vida, onde ele vive, e o tempo de vida que ele tem, certo? E mais um quadradinho aqui que a gente vai fazer a conclusão, que é observações, curiosidades que você põe aqui. Eu vou botar curiosidades, tá? Curiosidades. Então, veja bem, observe. Eu preciso dessa estrutura para mim fazer qualquer tipo de observação, de relato de observação ou de pesquisas, certo? Ou texto, ou montar uma história, criar um livro. É esta estrutura que eu preciso para eles. Eu tenho esse tipo de relato de observação. Eu observo algo, uma pesquisa, um livro, um filme, e eu relato desta forma para a minha professora. É basicamente um relato escolar, que é o de observação. Se eu fizer uma experiência, eu tenho este tipo de relato, que é por tópico, que é a experiência. E tenho esse tipo de relato, que é a ficha técnica, tá? Que é quando eu pesquiso uma fruta, um animal, uma planta, certo? Agora eu quero ver aqui na nossa tela, observa. Eu vou te dar um exemplo de relato de observação. Digamos que assistimos esse filme. E a professora pediu que eu fizesse um relato de observação sobre este filme. Veja bem o exemplo. Aí, ó. Tá vendo? Aí eu conto, o filme foi inspirado na Rainha das Neves, de Hans Christian Andersen. Conta a história de Elsa e Anna, princesas do reino André. Essa é a introdução. Observe bem. Aí vem o desenvolvimento e, no final, a conclusão. Então, um relato de observação é basicamente este. Este é o relato mais escolar. O próximo relato, que eu vou te dar um exemplo, veja bem, na nossa tela. Esse é um relato que você pesquisou sobre um acontecimento. Os impactos sociais de catástrofes. Olha, tá vendo? É esta estrutura aqui, ó. Observe bem que é esta estrutura. Começa com a introdução. Isso aqui é um relato sobre aquela catástrofe em Brumadinho, que estourou uma barragem e estragou tudo. Então, assim, esse é um tipo de relato, só que você não põe nome, nem data, você coloca no final. Quando você termina, porque isso aqui é uma pesquisa que você fez sobre algo que aconteceu na realidade, não é sobre um filme, certo? Então, olha aí, ó. Isso aqui é a foto da pesquisa, tá vendo?
a foto que caiu da pesquisa da barragem de Brumadinho. Depois dessa foto, aí vem aquele relato de pesquisa. Então, nós vimos 2, veja bem. Aí, ó, tá vendo? Impactos sociais de catástrofe. Isso aqui é algo que aconteceu, teve a pesquisa científica em cima disso, aquela reportagem. Aí você precisa colocar o seu tópico, o seu relato em cima daquela reportagem que você leu. Nós tivemos 2 exemplos, o relato do filme, certo? E o relato de um acontecimento. Digamos que a professora te pediu que fizesse um relato de observação sobre isso. São essas as formas. Você vai publicar um acontecimento que teve na sua cidade, no seu bairro, certo? Na próxima aula, a gente vai ter um exemplo sobre tópico e ficha técnica, ok? Então, eu deixo um beijo no coração, aguardo vocês para a próxima aula a gente continuar o nosso assunto.